Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 29º dia. Como você tem criado seus filhos? Sabe, Efésios 6:4, na verdade, nos dá uma orientação de como devemos criar os nossos filhos. E diz que é na obediência e no honrar. Pois essa prática trará vida longa e prosperidade aos filhos. Em nossa reflexão de hoje, trataremos sobre o dever dos pais em relação aos filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como falamos anteriormente, na época de Paulo, estava vigente do Império Romano o regime pater potestas, na verdade, em que pai podia não só castigar seus filhos, mas também vendê-lo, escravizá-los, abandoná-lo e até mesmo matá-lo. Quando penso nisso, fico imaginando como os filhos doentes e aleijados seriam, na verdade, os mais desprezados e rejeitados. Certamente teriam as menores chances de sobrevivência, pois estariam longe da família e dos cuidados necessários. O apóstolo Paulo nos ensina nesse versículo que o padrão de paternidade de Deus está muito distante do modelo do Império Romano. A Bíblia nos diz que os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida de nós, seus filhos com amor e graça. Paulo, considerando a prática comum da sociedade e da proposta de educação de Deus como pai, enfatiza que os pais não devem irritar os seus filhos. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. Ele disse anteriormente como deve ser a conduta de um crente em Jesus maduro, que é: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe, Efésios 4:31 e 32. Na verdade, Paulo vai trazer para nós uma diretriz daquilo que nós precisamos fazer. Será que temos ensinado os nossos filhos da forma correta? Muitos pais provocam a ira dos filhos quando mostram um contínuo descontentamento com as atitudes deles. Alguns pais também provocam ira nos filhos quando não reconhecem as diferenças entre eles. Outra forma de provocar a ira dos filhos é o silêncio absoluto, a falta de diálogo. Ou provocam a ira dos filhos com palavras ásperas, duras, com eles diante de outras pessoas, principalmente dos amigos dele. Por último, eu diria que muitos pais podem provocar a ira dos filhos pela inconstância na vida espiritual. Na igreja, demonstram uma atitude, em casa e no trabalho outra. Irritar os filhos podem provocar uma desestabilidade emocional neles, como raiva, ódio, trauma, desânimo, tudo em relação à vida, e até problemas físicos, como dores no estômago, dor de cabeça, tontura. Sabe, além desses sintomas, filhos vítimas de uma educação austera e incoerente podem reproduzir o mesmo padrão em seus filhos, pois não experimentaram outra maneira de ser educado. A Bíblia apresenta um remédio para a raiva, que é o perdão. Paulo nos passa a receita em Colossenses 3:13 e 14. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Sabe, voltando ao verso 4, que nos diz assim: pois não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do conselho do Senhor. Sabe, diante do desafio de educação, Paulo faz algumas exortações aos pais. Primeiro, criar os filhos. A palavra criar quer dizer nutrir e alimentar. Não se refere apenas ao alimento com comida, a provisão necessária para cada filho, mas principalmente ao afeto, ao carinho, à dedicação, ao encorajamento, ao cuidado. Sabe, os pais devem criar os filhos para chegarem à maturidade e conquistarem o caráter de Cristo. Portanto, a responsabilidade dos pais criarem seus filhos dentro dos padrões e princípios estipulados por Deus é nossa responsabilidade. Pais, eduquem os seus filhos. Bom, instruir
A palavra instrução do grego, neutesia, segundo John Stott, sabe, lá no livro de 2010, quer dizer admoestação para educação verbal. Não se concentra apenas em ensinar falando, mas vivendo, sendo exemplo. Os pais devem ter atitude que conduzam os seus filhos ao reconhecerem que Os pais devem ter atitudes que conduzem os filhos a reconhecerem quem é Deus e que eles foram criados para o louvor e sua glória. Sabe, essas palavras, nostalgia quer dizer que os filhos devem começar desde pequenino, distinguir entre o que é certo e o que é errado. Devem ser instruídos acerca do que é certo e errado, segundo o que Deus fala em sua palavra. Nós, pais, temos essa responsabilidade. Perceba que a palavra instruir, portanto, os filhos devem ensinar, treinar, capacitar. E isso exige esforço, dedicação, paciência, muito amor e disciplina. Sabe, encontramos isso lá em Hebreus 12, 7 e 8, que diz: Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Sabe, a bênção de Deus para nós é para que a gente compartilhe com os nossos filhos. Sabe, a bênção de o filho ser instruído pelos pais desde cedo é que aprenderão a viver a vida que Cristo preparou para que eles, logo na infância e chegando com a idade adulta, jamais se desviem dos seus caminhos. Dirigir-nos no conselho do Senhor, outra responsabilidade. Aqui Paulo diz claramente que os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Portanto, esse dever não é da escola, não é do Estado e nem mesmo da igreja. A igreja não tem responsabilidade de dar conselhos ou de dirigir os seus filhos. Sabe por quê? Porque nós achamos que é muito fácil. Eles vão para a igreja e saem de lá instruídos com conselhos e com educação. Na verdade, essa responsabilidade é dos pais. Ou seja, os pais devem orientar os filhos dentro da palavra, seguindo o conselho de Deus, debaixo de sabedoria de Deus e na força do Senhor para a glória dele. Em outras palavras, o papel mais importante dos pais na criação dos filhos é que eles tenham suas experiências com Cristo. A experiência de salvação ela é pessoal e que eles criem uma experiência com Deus e com Jesus, também com o seu Espírito Santo. É o maior tesouro da vida, é aquilo que nós podemos carregar o tempo todo. Ou seja, a responsabilidade básica dos pais não é apenas que seus filhos se submetam a eles, mas que eles cheguem a conhecer o Senhor a fim de obedecê-lo de todo o seu coração. Termina essa reflexão, na verdade, apresentando um texto que considero um dos mais completos e esclarecedores para os pais. Está lá em Deuteronômio 6, 4 a 8. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com perseverança aos seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-os na sua testa. Escreve-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Sabe como Deus é maravilhoso, que nós, pais, possamos conduzir os nossos filhos de coração até o coração do Senhor, o nosso Deus. Deus te abençoe, meu querido. Hoje completamos aí o 29º dia. Fico feliz por estar com você nesses dias. Quero orar contigo, Pai querido. Que toda a instrução que temos dado aos nossos filhos, Senhor, possa estar valendo a pena. Pelo simples fato de querermos ser o exemplo físico, moral e de conduta, para que eles possam ver em nós a diferença de te servir, Senhor. Que todos os nossos ensinamentos não sejam em vão, mas pelo contrário, que eles possam aprender a honrar o Senhor, a ser obediente à sua palavra, pois o que nós queremos é que a obediência gere bênção em suas vidas.
E nós, Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de hoje sabermos a diferença entre ensinar, instruir e educar. E que possamos fazer isso, ó Deus, para que os nossos filhos se tornem homens e mulheres de Deus amanhã, que honrem ao Senhor em todo o tempo. Obrigado, Deus, por mais este dia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia. Deus te abençoe, fique em paz e até amanhã.